O sol do Mato Grosso castigava a terra como um ferro em brasa. Entre campos dourados de soja e vastidões de pasto aberto, um homem caminhava com passos firmes, mas carregados de preocupação. Aníbal Montenegro, rosto curtido pelo tempo, mãos calejadas pela lida e uma dignidade que nem o mundo moderno conseguiu apagar. Enxugava o suor da testa sob o chapéu de couro. Na varanda simples de sua fazenda, cercada por cercas de madeira e árvores que resistiam bravamente ao calor, ele folheava um envelope pardo com mãos trêmulas. Dentro, o golpe final. Uma intimação judicial, acusando-o de grilagem de terras públicas. Um crime que ele nunca, nem em sonho, cometeria. Seu olhar endureceu. Sabia quem estava por trás daquilo. O MST, com sua marcha vermelha, havia invadido uma parte de suas terras meses atrás, montando barracos improvisados, plantando bandeiras como se fossem donos do lugar. E agora, manipulando o sistema, estavam tentando pintar o trabalhador como criminoso. Ao longe, o mugido lento de um boi ecoava, como um presságio. Aníbal amassou o papel, fechou os olhos por um instante e fez algo que poucos homens fariam diante de tamanha injustiça. Apertou a fivela do cinturão, montou em seu cavalo alazão e partiu rumo à cidade, pronto para enfrentar quem ousasse tentar tirar o que ele construiu com suor e fé. Ele não sabia ainda, mas aquele tribunal seria palco de algo que ninguém jamais esqueceria. A estrada de terra se estendia diante de Aníbal como um desafio silencioso. O cavalo alazão, acostumado à lida pesada, avançava determinado, levantando pequenas nuvens de poeira que se perdiam no horizonte. À medida que se aproximava da cidade, Aníbal sentia o peso da injustiça sobre seus ombros, mas também carregava algo que muitos já tinham perdido: a certeza de estar do lado certo. Ao chegar ao pequeno núcleo urbano de Santa Vereda, o contraste era gritante. Carros modernos, advogados de terno e gravata e manifestantes do MST, vestidos de vermelho e empunhando cartazes com palavras de ordem, já se aglomeravam em frente ao Fórum Municipal. Alguns o reconheceram, riram, debocharam. "Olha lá o fazendeiro grileiro! Vai voltar para a roça de algemas!" Zombou um dos militantes, arrancando risos de um grupo à sombra de uma árvore. Aníbal manteve a cabeça erguida. Não responderia. Ele sabia que, em breve, a verdade teria sua vez. Amarrou o cavalo discretamente num poste ao lado da praça e, ajeitando o chapéu, caminhou em direção às escadarias do fórum. Seu coração batia firme, não de medo, mas de honra. No alto da escadaria, um homem de terno impecável o esperava. Dr. Leandro Vasconcelos, o advogado de renome, conhecido por defender causas sociais, mas que, na prática, fazia da militância sua escada para o poder. O sorriso de Dr. Leandro era de escárnio. Como se já soubesse que aquele julgamento era apenas uma formalidade, um teatro para encobrir o que todos já haviam decidido nos bastidores. Aníbal parou diante dele. Não disse palavra. Seus olhos, no entanto, falavam tudo. "Eu não vim aqui para ser humilhado. Vim para lutar." E mesmo sem perceber, naquele exato instante, a primeira faísca da grande virada começava a ser acesa. Dentro do fórum, o ambiente era pesado. O salão principal, geralmente vazio, estava lotado. Militantes do MST enchiam as cadeiras, alguns trajando bonés vermelhos e camisetas estampadas com slogans políticos. Era uma plateia armada de olhos e risos prontos para esmagar a dignidade de Aníbal Montenegro. O juiz, um homem de meia idade com ares cansados e uma balança dourada sobre a mesa, trocava olhares discretos com o Dr. Leandro Vasconcelos. Era claro, o ambiente já estava preparado para o espetáculo. Aníbal foi conduzido até o banco dos réus, sem advogado de luxo, sem imprensa a seu favor, sem grandes discursos. Somente ele, sua consciência limpa e o que carregava nos bolsos, documentos velhos, guardados com cuidado desde os tempos de seu pai. Enquanto esperava o início da audiência, ouviu fragmentos das conversas ao redor. "É hoje que esse latifundiário vai pagar. Vai ver o que é justiça social de verdade." Aníbal apenas ajeitou o chapéu sobre o joelho, olhando para a frente. No fundo do peito, algo começava a se formar. Não era raiva, não era medo. Era uma determinação silenciosa, nascida das madrugadas de trabalho duro, das geadas enfrentadas na solidão da roça, das dívidas pagas com suor. O oficial de justiça anunciou com voz firme: "Audiência do processo número 4029724.
Ministério Público e Movimento Sem Terra versus Aníbal Montenegro. Presenças confirmadas. O juiz ajeitou os óculos. Dr. Leandro sorriu para a plateia como um artista antes do espetáculo. Aníbal apenas respirou fundo. A pele de seu rosto curtido não se moveu. Seu silêncio era uma rocha diante do vendaval de acusações que estava prestes a cair sobre ele. E o que ninguém ali sabia é que rochas podem, sim, mudar o curso de rios inteiros. O juiz bateu o martelo de madeira com força contra a bancada. Iniciemos a audiência, disse com voz solene. Dr. Leandro Vasconcelos levantou-se, ajeitando a gravata com a calma de quem já se considerava vitorioso. Ele caminhou até o centro do tribunal com passos calculados, olhando para os militantes do MST nas cadeiras laterais, como quem busca aprovação para o espetáculo que estava prestes a dar. Virou-se para Aníbal e, num tom carregado de ironia, disparou. Senhor Montenegro, o senhor se auto-intitula proprietário desta vasta área de terra, correto? Aníbal, de cabeça erguida, respondeu com simplicidade. Sou dono. Meu pai comprou. Eu trabalho nela há mais de 30 anos. A resposta reta, sem floreios, provocou alguns risos abafados na plateia. Dr. Leandro sorriu de lado, como quem já esperava aquela resposta rústica. Interessante. Ele girou nos calcanhares encarando o juiz e o público. Trabalhar nela não é o mesmo que ser dono dela. O MST, representantes legítimos dos trabalhadores sem terra, trouxeram documentos mostrando que aquela área, na verdade, é pública. E o senhor, com todo respeito, é apenas um invasor. Um murmúrio de aprovação correu entre os militantes. Aníbal permaneceu calado, olhar firme, sem desviar os olhos. Dr. Leandro continuou com voz teatral. O senhor acha que, porque sua família plantou ali, isso lhes dá direito à propriedade? A lei é para todos, Sr. Montenegro. Não para os mais fortes, não para os mais ricos. O público aplaudiu discretamente com palmas abafadas. Doutor. Leandro caminhou até Aníbal, ficando a poucos passos dele, e baixou o tom para que sua voz cortasse o ar como uma lâmina. O que o senhor tem a dizer sobre isso, grileiro? A palavra caiu como uma pedra no salão. Pesada. Humilhante. Todos os olhos estavam sobre Aníbal agora, esperando que ele gaguejasse, que se encolhesse, que confessasse a culpa que lhe impunham. Mas Aníbal, com a serenidade de quem viu muitas tempestades sem se dobrar, apenas ajeitou o chapéu em seu colo e, com um fio de voz carregado de dignidade, respondeu: Eu não sou grileiro, sou trabalhador, e quem planta a mentira é quem há de colher a vergonha. O salão ficou em silêncio por um breve, poderoso instante. Um silêncio que, sem que ninguém percebesse, seria o primeiro sinal de que o espetáculo de Dr. Leandro não sairia como planejado. Dr. Leandro não se deixou abalar pela resposta firme de Aníbal. Na verdade, ele parecia ainda mais determinado a esmagar a imagem do fazendeiro diante de todos. Virou-se para o juiz e ergueu uma pasta repleta de papéis. Excelência, aqui estão registros históricos, relatórios de órgãos ambientais e documentos do INCRA que mostram que a área ocupada pelo réu nunca teve escritura válida registrada. Trata-se, portanto, de uma terra devoluta. Terra do povo. Ergueu a voz na palavra povo, arrancando aplausos entusiasmados dos militantes. O juiz, visivelmente constrangido, pediu silêncio, mas seu olhar indicava simpatia pelas palavras do advogado. Dr. Leandro então abriu uma foto em um telão improvisado, uma imagem aérea da fazenda de Aníbal, sobreposta a mapas antigos. Eis aqui a prova visual de que o Sr. Montenegro ampliou suas cercas além dos limites estabelecidos há décadas. Não apenas ocupou terra pública, apropriou-se de áreas que deveriam ser destinadas à reforma agrária. A acusação ecoou pelo tribunal como um trovão. Aníbal, silencioso, apertou as mãos calejadas contra os joelhos. Sabia que aquelas imagens haviam sido manipuladas. Fotos distorcidas, mapas antigos desatualizados, tudo estrategicamente armado para manchar sua história. Mas naquele momento, tudo parecia estar contra ele. A narrativa de opressor já havia sido montada. O teatro estava armado e ele era pintado como o vilão de um drama social. Dr. Leandro finalizou sua acusação teatral com um golpe de mestre. Por trás desse chapéu de couro e dessas botas sujas, senhoras e senhores, não está um homem simples, está um usurpador de sonhos, um ladrão de terras que poderiam alimentar centenas de famílias. O público explodiu em aplausos e gritos. O juiz, com a testa franzida, anotava algo freneticamente em seus papéis.
Aníbal Montenegro, sentado no banco dos réus, olhou para as janelas do tribunal. Viu lá fora a vastidão do céu azul que tanto amava. E em seu coração, uma promessa silenciosa foi feita. Eles vão conhecer a verdade, nem que seja a última coisa que eu faça. O juiz ajeitou os óculos e, com um aceno breve, autorizou. Pode iniciar o interrogatório, Dr. Leandro. O advogado sorriu, mas não era um sorriso de gentileza. Era o sorriso de um predador que acredita que a caça já está rendida. Ele se aproximou de Aníbal, devagar, saboreando o momento. Senhor Montenegro, vamos aos fatos, disse com a voz carregada de desprezo. Quantos hectares o senhor ocupa atualmente? Aníbal respondeu com calma. 250 hectares. Dr. Leandro arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa. E pode nos dizer, por gentileza, onde está a escritura que comprova essa posse? O salão ficou em silêncio. Aníbal enfiou a mão no bolso da velha jaqueta e puxou um maço de papéis amarelados pelo tempo. Com cuidado, estendeu-os para o oficial de justiça, que os entregou ao juiz. Dr. Leandro não perdeu a chance de ironizar. Documentos sem firma reconhecida, rabiscados à mão, é com base nisso que o senhor quer provar sua propriedade? Risos ecoaram do lado dos militantes. Aníbal apenas olhou para o advogado e disse: quem anda direito não precisa de bengala para se firmar. A resposta provocou um breve silêncio, mas Dr. Leandro logo retomou o controle. Senhor Montenegro, o senhor reconhece que esses documentos não têm registro oficial em cartório, correto? Aníbal hesitou. Não porque estivesse mentindo, mas porque sabia que explicar o modo como os antigos negociavam terras naquela região, à base de palavra, aperto de mão e contratos simples, seria como falar uma língua desconhecida para aquela gente de terno. Foram assinados de boa fé. Todo mundo aqui sabe disso, respondeu firme. Dr. Leandro bateu com força a mão sobre a mesa. Boa fé não é título de propriedade, Sr. Montenegro. A lei exige registro, escritura, carimbo oficial. Sem isso, o senhor é apenas mais um invasor. O juiz observava tudo em silêncio. O público, inflamado, já começava a comemorar uma vitória que parecia garantida. Aníbal baixou a cabeça por um momento, como quem sente o peso da injustiça sobre os ombros. Mas dentro dele, algo permanecia firme como as raízes profundas de uma árvore antiga. Ele sabia que ainda não era o fim. O juiz folheava os papéis com um olhar crítico, balançando a cabeça de leve enquanto lia as escrituras antigas. Dr. Leandro, sentindo o gosto antecipado da vitória, cruzou os braços e lançou o golpe final. Excelência! Diante da ausência de documentos registrados, solicitamos a imediata reintegração da posse em favor do povo organizado do MST. Os militantes aplaudiram. Gritos de justiça social ecoaram pelo salão. O juiz pediu silêncio, mas um sorriso breve escapou-lhe no canto dos lábios. Aníbal, do banco dos réus, sentiu o nó se apertar ainda mais em torno de si. Parecia que tudo já estava decidido, como se o julgamento fosse apenas uma formalidade para dar aparência de legalidade a uma condenação pré-escrita. Mas então, algo chamou sua atenção. No meio da papelada exibida no telão, mapas, documentos e imagens, Aníbal notou uma inconsistência. Uma data errada num canto da tela, algo que talvez ninguém ali tivesse percebido, mas que, para quem conhecia a terra como a palma da mão, fazia toda a diferença. O mapa usado pela acusação mostrava uma divisão de terras que não existia na época em que seu pai comprou a fazenda. Aquele documento era recente. E mais, feito depois da invasão do MST. Aníbal franziu o senho, os olhos semicerrados como quem mira uma onça na mata. Era uma brecha, pequena, quase invisível, mas suficiente para plantar a dúvida. Ele olhou ao redor. Viu Dr. Leandro sorrindo confiante. Viu o juiz prestes a dar a sentença. Respirou fundo. Sabia que precisava agir rápido. E que cada palavra teria que ser certeira como um tiro de espingarda. Porque às vezes, para mudar o rumo de uma história inteira, basta um detalhe bem observado por quem carrega a verdade no peito. O salão ainda vibrava com a euforia dos militantes, quando Aníbal, de repente, ergueu a mão. O gesto simples e silencioso chamou a atenção de todos. O juiz, surpreso, ajeitou-se na cadeira e perguntou: Pois não, Sr. Montenegro? Aníbal levantou-se devagar. Seus passos até o centro do tribunal ecoaram sobre o chão de madeira, em meio a um silêncio crescente. O chapéu de couro repousava sob seu braço, a camisa simples colada no corpo suado pela tensão. Ele respirou fundo.
e com uma voz grave, firme como o tronco de um ipê antigo, disse: Vossa Excelência, peço permissão para fazer uma pergunta ao doutor advogado. Doutor Leandro, rindo de canto de boca, estendeu a mão como quem concede uma migalha. Claro, o réu tem direito à palavra, mas que seja breve para não atrasar o processo. Aníbal não se abalou. Virou-se para o telão onde ainda era exibido o mapa da propriedade. Apontou com o dedo firme. Doutor, me diga uma coisa. Quando foi feito esse mapa aí? Doutor Leandro, confiante, respondeu sem hesitar. Baseado em documentos atualizados há 5 anos, senhor Montenegro. Análises geográficas oficiais. Um murmúrio correu entre os poucos agricultores presentes no salão. Aníbal franziu a testa, como quem organiza as ideias antes de atirar. 5 anos, é? Repetiu, olhando para o juiz. Pois vou lhe dizer, meritíssimo. A estrada que aparece nesse mapa aqui, ó, cortando a área da fazenda, só foi aberta faz 3 anos. Um burburinho se espalhou no salão. Aníbal avançou um passo. Esse mapa aí, que eles estão usando para me chamar de ladrão, mostra uma estrada que nem existia no tempo em que meu pai comprou a terra, nem no tempo em que eu cerquei as divisas. Estão julgando meu passado com desenho de hoje, Excelência. O juiz arqueou as sobrancelhas. Doutor Leandro, pela primeira vez, perdeu o sorriso confiante. Aníbal virou-se para o público. Quem mente na raiz colhe veneno no fruto. O tribunal ficou em silêncio, um silêncio pesado, cortante. Pela primeira vez naquele dia, Aníbal Montenegro não era visto como o réu. Era visto como o homem que desafiava a farsa com a força da verdade. O silêncio que se instalou após a fala de Aníbal foi diferente de tudo que já havia tomado aquele salão de audiências. Era um silêncio desconfortável, pesado, o tipo de silêncio que nasce quando uma mentira grande demais começa a rachar por dentro. Doutor Leandro, percebendo a mudança no clima, apressou-se em tentar retomar o controle. Excelência, é natural que mapas sejam atualizados ao longo dos anos. O ponto central aqui é que o juiz, desta vez, ergueu a mão, interrompendo o discurso do advogado. Doutor Leandro, peço que esclareça ao tribunal. O senhor tinha conhecimento de que a estrada mostrada no mapa foi construída apenas 3 anos atrás? O advogado engoliu seco. Excelência, isso é irrelevante para a essência da acusação. Estamos falando de posse ilegal. O juiz o cortou de novo, agora com a voz mais firme. Responda à pergunta, por favor. Doutor Leandro hesitou por um segundo a mais do que deveria. E esse segundo custou caro. No tribunal, hesitação é cheiro de sangue na água. Finalmente ele murmurou. Não tinha conhecimento. O murmúrio se espalhou como fogo no mato seco. Os militantes do MST começaram a trocar olhares nervosos. A confiança cega que tinham na vitória parecia agora tão frágil quanto papel sob a chuva. O juiz virou-se para o oficial de justiça. Solicito imediatamente a confirmação oficial da data de abertura da estrada municipal citada pelo réu. O oficial anotou apressadamente. Aníbal, ainda em pé no centro do salão, não esboçou um sorriso sequer. Ele sabia que a luta ainda estava longe do fim. Mas naquele momento, naquele exato instante, uma pequena rachadura havia surgido no muro erguido contra ele. E Aníbal Montenegro era o tipo de homem que sabia exatamente como transformar uma fenda num desmoronamento. O ambiente dentro do fórum já não era mais o mesmo. Os militantes do MST, antes vibrantes e confiantes, agora se remexiam nas cadeiras, inquietos. Sussurros cruzavam o salão como ventos antes da tempestade. Até o juiz, que no início parecia simpático à acusação, agora tinha a testa franzida, os olhos semicerrados como quem começava a farejar algo errado. Aníbal permaneceu em pé, sólido como uma árvore centenária em meio ao vendaval. Ele sabia que naquele tipo de luta, o tempo era um aliado precioso. Cada segundo que passava sem que a acusação retomasse o controle, a verdade ganhava raízes mais profundas. Doutor Leandro, sentindo a tensão crescer, tentou reverter. Excelência, reitero que a essência do processo não é a estrada, mas o fato de que o senhor Montenegro não possui escritura registrada. O juiz ergueu a mão de novo, cortando a fala. Doutor, se a base documental utilizada para alegar invasão está comprometida, então toda a acusação deve ser revisada. Não podemos aceitar como prova algo que foi forjado ou desatualizado propositalmente. Essas palavras caíram como pedras sobre o advogado.
Lá no fundo do salão, um grupo de pequenos agricultores conhecidos de Aníbal começou a murmurar frases de apoio. Simples gente da roça, mas com olhos brilhando de esperança. De repente, uma voz isolada, vinda do meio dos militantes do MST, rompeu o silêncio. Isso aqui é armação. Esse juiz está vendido. O tribunal virou um caos. Gritos e acusações cruzaram o salão como tiros em um campo de batalha. O juiz bateu o martelo furiosamente. Ordem no tribunal! Ordem! Doutor Sir. Leandro olhava em volta, desesperado. O espetáculo que ele havia armado agora se transformava em um motim desgovernado. E Aníbal Montenegro, parado no centro da sala, não precisou dizer mais nada. Seu silêncio era sua força, sua dignidade, sua melhor arma. Ele sabia. A verdade estava começando a fazer seu trabalho. E ninguém, nem mesmo a gritaria do mundo, seria capaz de detê-la. O martelo do juiz batia incessantemente sobre a bancada, tentando restaurar a ordem em meio ao pandemônio instalado no salão. Se não houver silêncio imediato, mandarei esvaziar a sala, bradou com autoridade. Aos poucos, os gritos cessaram. Os militantes do MST ainda trocavam olhares inflamados, mas entenderam que, pelo menos por enquanto, a estratégia de tumultuar não funcionaria. O juiz limpou a garganta e, com um tom grave, declarou: diante da inconsistência apontada pelo réu e da necessidade de preservarmos a integridade do julgamento, esta audiência será suspensa temporariamente para verificação das provas apresentadas pela acusação. Dr. Leandro esboçou um protesto, mas o juiz foi rápido. Não é um pedido, doutor. É uma decisão. O impacto daquelas palavras foi devastador. O plano de uma vitória rápida e humilhante havia sido desfeito. Agora, a acusação seria obrigada a provar aquilo que, até então, apenas supunha com base em documentos duvidosos. O juiz voltou-se para Aníbal. O senhor terá direito a apresentar sua defesa de forma completa, inclusive com testemunhas e documentos adicionais, se desejar. Aníbal, ainda de pé, apenas inclinou a cabeça em sinal de respeito. Enquanto todos falavam, se agitavam e cochichavam, ele já sabia o que precisava ser feito. Ele tinha algo guardado. Algo que até então não havia revelado. Uma prova silenciosa que carregava consigo há anos, esperando o momento certo para ser usada. Agora, esse momento estava chegando. E quando chegasse, não sobraria pedra sobre pedra no castelo de mentiras construído contra ele. Assim que o juiz anunciou a suspensão temporária da audiência, o salão se esvaziou em turbilhão. Militantes do MST, advogados, curiosos, todos saíram em grupos, debatendo nervosamente, como formigas cujos túneis tinham sido invadidos. Aníbal Montenegro, por sua vez, não se misturou. Com passos firmes e discretos, deixou o fórum pela porta lateral e caminhou em direção ao centro da cidade. O sol do Mato Grosso já pendia baixo no céu, tingindo o asfalto de dourado e sombras compridas. O suor misturava-se à poeira, mas Aníbal seguia em frente, como quem sabe que carrega nos ombros mais do que uma simples defesa pessoal. Carregava a honra de todos que trabalhavam de sol a sol naquela terra. Dobrou 2 esquinas, passou pela velha igreja de madeira e parou diante de um prédio pequeno e envelhecido, o cartório de registros antigos de Santa Vereda. Ali, atrás de prateleiras esquecidas e livros empoeirados, repousava sua arma secreta, uma escritura original, registrada há mais de 40 anos, feita no tempo de seu pai, quando as leis eram mais simples e a palavra de um homem valia tanto quanto sua assinatura. Muitos anos antes, um jovem Aníbal, obedecendo a um conselho do velho pai, havia guardado uma cópia daquela escritura, devidamente registrada, num envelope lacrado no cartório. Confiança é boa, mas papel reconhecido é garantia, dizia sempre seu pai, com o sotaque arrastado do interior. Dentro do cartório, uma senhora idosa o reconheceu imediatamente. Seu Aníbal, é raro o senhor aparecer, disse ela, enxugando as mãos num pano velho. Hoje vim buscar um pedaço da minha história, dona Eulália, respondeu ele, com um meio sorriso cansado. Sem muitas perguntas, a mulher seguiu para os arquivos antigos, guiada por registros que só ela sabia decifrar. Minutos depois, voltou com um envelope pardo nas mãos trêmulas. Aníbal abriu-o ali mesmo, com um misto de reverência e firmeza. Dentro, a escritura legítima, com carimbo oficial, firma reconhecida e data incontestável. O documento era a prova final de que ele era,
e sempre fora, o verdadeiro dono daquela terra. Guardou o envelope dentro da jaqueta surrada, sentindo o peso reconfortante contra o peito. E ao sair do cartório, olhando o céu que começava a se tingir de vermelho, pensou consigo: agora não é só a minha palavra contra a deles, agora é a verdade contra a mentira, e a verdade tem escritura. O relógio da velha igreja de Santa Vereda badalava às 3 horas da tarde, quando Aníbal Montenegro atravessou novamente a praça em direção ao fórum. O céu, antes escaldante, agora estava coberto por nuvens pesadas, anunciando uma tempestade que parecia espelhar o que estava prestes a acontecer dentro daquele tribunal. Cada passo de Aníbal era firme, ritmado como o rufar de tambores de guerra. Seu chapéu de couro lançava uma sombra longa sobre o rosto endurecido pelo tempo, e dentro da jaqueta, junto ao peito, descansava a escritura que carregava não apenas sua defesa, mas o legado de sua família inteira. À medida que se aproximava, militantes do MST o observavam de longe, alguns ainda com cartazes nas mãos, mas agora mais calados, mais tensos. O sorriso de deboche que carregavam antes dera lugar a expressões de incerteza. Ao subir os degraus do fórum, Aníbal sentiu os olhos de todos cravados nele. Olhos que, sem entender exatamente por quê, começavam a enxergá-lo não como o réu, mas como o homem que estava desafiando o sistema. Dentro do salão, o juiz já o esperava, assim como o doutor. Leandro, que caminhava de um lado para o outro, murmurando instruções nervosas para seus assistentes. Quando Aníbal cruzou a porta, o burburinho cessou. O silêncio caiu novamente, denso, carregado. Era como se a própria estrutura do tribunal sentisse que algo diferente estava prestes a acontecer. Aníbal não olhou para ninguém, nem para os militantes, nem para o advogado, nem para o juiz. Seu olhar estava adiante, fixo, como quem enxerga algo além daquelas 4 paredes. Sentou-se no banco dos réus com dignidade, tirou o chapéu e o repousou sobre o colo. Então, lentamente, deslizou a mão para dentro da jaqueta e tocou o envelope pardo. Sentiu o papel grosso sob seus dedos. Sentiu o peso da verdade. E soube ali mesmo que naquele tribunal, naquele dia, não era apenas ele quem estava sendo julgado, era a própria justiça. O juiz bateu o martelo com força sobre a bancada, ecoando no salão agora lotado e silencioso. Esta audiência está reaberta, doutor. Leandro ajeitou a gravata, tentando recuperar a postura. Mas o suor em sua testa denunciava o nervosismo crescente. O juiz, com um olhar severo, deu início. Antes de prosseguirmos com os depoimentos, pergunto ao réu se deseja apresentar nova documentação para apreciação. Todos os olhares se voltaram para Aníbal. Ele se levantou devagar, como quem carrega o peso de uma história inteira nas costas. Com um movimento firme, puxou o envelope pardo de dentro da jaqueta. O som do papel sendo aberto pareceu mais alto do que um trovão em meio ao silêncio. Aníbal caminhou até o oficial de justiça e entregou o documento. Aqui está, meritíssimo. Escritura original registrada no cartório de Santa Vereda, com carimbo oficial e firma reconhecida, disse com voz grave. O juiz recebeu o documento com as próprias mãos, algo incomum para a liturgia formal da corte. Folheou-o com atenção, a expressão em seu rosto mudando a cada linha lida. O murmúrio cresceu entre o público, e até mesmo alguns militantes do MST começaram a cochichar desconfiados. Dr. Leandro, ao perceber o que Aníbal havia feito, avançou um passo tentando contestar. Excelência, é preciso verificar a autenticidade desse documento, mas o juiz ergueu a mão, cortando-o. Doutor, o selo, as assinaturas e a data de registro conferem com os arquivos oficiais do cartório desta cidade. A autenticidade é inquestionável. A voz do juiz soou como um trovão. Aníbal permaneceu imóvel, olhos fixos no magistrado, enquanto a sala inteira parecia prender a respiração. O juiz então virou-se para o plenário e declarou: pela documentação apresentada, constata-se que o réu é o legítimo proprietário das terras em litígio. As provas anteriores utilizadas pela acusação são insuficientes e agora comprometidas. O impacto foi imediato. Alguns militantes se levantaram em protesto, outros abaixaram a cabeça em silêncio. Doutor Leandro, pálido, apertava a pasta de documentos contra o peito como se tentasse se agarrar ao que já não existia. Aníbal Montenegro não sorriu, não comemorou. Apenas fechou os olhos por um instante, como quem agradece a Deus por ter lhe dado forças para suportar a travessia.
Ele sabia que a batalha ainda não tinha terminado, mas a muralha da mentira já começava a ruir. O juiz fechou a pasta contendo a escritura de Aníbal com um estalo seco que soou no tribunal como uma sentença invisível. Virou-se então para Dr. Leandro, o advogado da acusação, com olhos frios e inquisidores. Dr. Vasconcelos, começou com a voz controlada, mas carregada de autoridade. Peço que esclareça à corte a origem dos documentos que foram apresentados como base desta acusação. O advogado, pego de surpresa, pigarreou, tentando manter a compostura. Excelência, os documentos foram obtidos de fontes que, até onde sabíamos, eram confiáveis. O juiz interrompeu, cortante. Nomes, doutor. Quais fontes? Dr. Leandro hesitou. Olhou para seus assistentes, que desviaram os olhos como ratos abandonando um navio à deriva. O juiz insistiu. Doutor, entenda. Se houver qualquer indício de fraude documental, não estamos mais diante de um simples processo civil. Estamos falando de crime de falsidade ideológica. O murmúrio explodiu de novo no salão. Militantes do MST, que antes vibravam de confiança, agora trocavam olhares alarmados. Aníbal Montenegro, sentado no banco dos réus, observava em silêncio, como um caçador que vê a armadilha se fechar sobre a presa. Dr. Leandro enxugou o suor da testa e gaguejou. Recebemos os documentos através da Associação Representativa dos Trabalhadores Sem Terra da região. O juiz anotou algo rapidamente e, sem perder tempo, ordenou: oficie-se imediatamente o cartório regional para verificar a autenticidade dos documentos entregues pela acusação e requisitem-se informações sobre a referida associação. A tensão no ambiente era sufocante. O juiz, agora desconfiado da própria acusação, estava prestes a abrir uma investigação formal. E pela primeira vez desde o início daquela batalha desigual, Aníbal Montenegro sentia que o peso da injustiça começava a escorregar das suas costas e a cair sobre os ombros de quem realmente o merecia. O oficial de justiça, obedecendo à ordem do juiz, saiu às pressas do tribunal em direção ao cartório da cidade. Enquanto isso, o salão ficou num clima tenso, quase irrespirável. Parecia que todos, até os que pouco se importavam com justiça, sabiam que algo grande estava prestes a ser revelado. O juiz, impaciente, tamborilava os dedos sobre a bancada. Dr. Leandro se retorcia na cadeira, como quem sente as correntes se apertando em volta do pescoço. Aníbal, sentado com o chapéu repousando no colo, mantinha a serenidade de quem sabia que a semente da verdade já havia sido plantada. E agora, nada mais poderia impedir sua colheita. Meia hora depois, o oficial de justiça retornou, trazendo um envelope lacrado nas mãos. Entregou-o diretamente ao juiz, que rompeu o lacre com rapidez. Seus olhos correram pelas folhas, e a cada linha lida, sua expressão ficava mais dura. Finalmente, ajeitou-se na cadeira, pigarreou e anunciou: consta nos registros oficiais do cartório que não há, e nunca houve, qualquer cancelamento da escritura apresentada pelo réu, Aníbal Montenegro. O salão ficou mudo. O juiz continuou com voz ainda mais pesada. Ademais, informa o cartório que o documento apresentado pela acusação não existe em nenhum registro oficial. Trata-se de material apócrifo, sem valor jurídico e passível de caracterização como fraude documental. O impacto foi como um soco no estômago coletivo da plateia. Os militantes do MST começaram a se agitar nervosamente. Alguns puxaram bonés para baixo, outros esconderam cartazes atrás das cadeiras. A confiança havia evaporado. O juiz então fixou o olhar em Dr. Leandro. Solicito que a promotoria seja imediatamente informada para a abertura de inquérito criminal contra a associação autora dos documentos e seus representantes legais. O advogado, agora lívido, balbuciou algo inaudível, perdido em seu próprio labirinto de desespero. Aníbal, no banco dos réus, manteve a postura firme. Por dentro, sentia o coração pulsar forte, não de raiva ou vingança, mas de alívio. Porque ali, naquele tribunal, em frente a todos, a verdade começava finalmente a triunfar sobre a farsa. O juiz repousou os papéis sobre a mesa com movimentos controlados, mas seus olhos brilhavam com a fúria contida de quem havia sido usado como peça num jogo sujo. Ele fitou Dr. Leandro com uma severidade que parecia cortar o ar. Dr. Vasconcelos, começou, a voz grave ressoando por todo o salão. O senhor confirma que entregou estes documentos sem verificar sua autenticidade?
O advogado engoliu em seco. Seu rosto, antes altivo, agora estava banhado em suor frio. Excelência, eu agi de boa fé, balbuciou. O juiz bateu o martelo com força, fazendo alguns presentes sobressaltarem em suas cadeiras. Boa fé não exime responsabilidade, doutor. Se o senhor atuou como vetor de fraude neste tribunal, será tratado não como advogado, mas como cúmplice. O salão explodiu em murmúrios. Alguns militantes do MST tentaram se levantar para protestar, mas o juiz foi mais rápido. Quem se manifestar sem permissão será retirado da sala sob acusação de desacato. O silêncio voltou a reinar, tenso, cortante como lâmina. Dr. Leandro, sem ter para onde correr, gaguejou. Os documentos foram entregues pela Associação dos Trabalhadores. Eu apenas representei. O juiz não deixou barato. E o senhor, advogado experiente, não se deu ao trabalho de confirmar a validade do material que usou para tentar destruir a reputação de um cidadão honrado? Aníbal, ainda sentado, manteve a cabeça erguida. Não precisou dizer nada. A própria dignidade com que encarava a cena falava mais alto que 1000 palavras. O juiz então fez uma pausa longa, pesada, e olhando diretamente para doutor, Leandro declarou: de hoje em diante, este tribunal não será palco para farsas políticas, nem para interesses escusos disfarçados de justiça social. Se existe crime aqui, ele será punido, com todo o rigor da lei. O golpe final estava desferido. No fundo do salão, alguns militantes começaram a esvaziar discretamente as cadeiras. Sabiam que o espetáculo havia terminado, e que o herói dessa história não usava bandeira. Usava botas sujas e mãos calejadas. O juiz, respirando fundo como quem compreendia o peso daquele momento, ajeitou-se na cadeira. Seus olhos percorreram o salão, agora cheio de rostos abatidos e tensos. Militantes cabisbaixos, advogados desconcertados, curiosos que assistiam em silêncio reverente. Então, num gesto solene, virou-se para Aníbal Montenegro. Senhor Aníbal, como parte do processo, o senhor tem o direito de se manifestar antes que a sentença seja proferida. O tribunal ficou absolutamente imóvel. Aníbal levantou-se devagar, pôs o chapéu surrado sobre o peito, em sinal de respeito, e caminhou até o centro do salão. Seus passos eram firmes, mas carregavam o peso de uma vida inteira de luta, de madrugadas frias, de sol a pino sobre a cabeça. Ele olhou para todos, para o juiz, para o advogado humilhado, para os militantes, para os rostos desconhecidos nas últimas fileiras. E então, com a voz grave e firme como um trovão no cerrado, falou: eu não vim aqui pedir favor, nem vim implorar piedade. Eu vim defender o suor do meu pai e o chão onde enterrei minha mãe. Um murmúrio emocionado percorreu o salão. Aníbal continuou sem tremer: eu não sou ladrão, não sou invasor. Eu sou só mais um brasileiro que planta, que cria, que acorda antes do sol e dorme depois dele. Sou o homem invisível, que muitos só lembram na hora de comer o pão de cada dia. Fez uma pausa breve, deixando que suas palavras ecoassem. Tentaram me pintar como bandido. Tentaram roubar não só minha terra, mas a honra que carrego no nome Montenegro. Mas honra, senhores, honra não se compra, honra se cultiva. As palavras de Aníbal pareciam cortar o ar, penetrando fundo nos corações de todos os presentes. Se hoje estou aqui, é para provar que ainda existe justiça nesse chão vermelho. Justiça para quem trabalha de sol a sol. Justiça para quem não abaixa a cabeça para a mentira, nem para os gritos. No fundo do salão, até alguns dos militantes mais fervorosos agora abaixavam o olhar envergonhados. Aníbal respirou fundo uma última vez e concluiu: eu não tenho diploma bonito nem sapato engraxado, mas tenho uma coisa que muito doutor nesse país perdeu: palavra. E é com a força dela que eu saio daqui de cabeça erguida. Ele voltou ao seu lugar sem pressa, o salão em absoluto silêncio, todos presos nas palavras que ainda ecoavam no ar. Naquela tarde, em Santa Vereda, não foi apenas um homem que venceu. Foi a dignidade, foi a honra, foi a verdade. O juiz permaneceu em silêncio por alguns segundos depois do discurso de Aníbal. Mas não era um silêncio de dúvida. Era o silêncio de quem entende que está prestes a colocar um ponto final em uma injustiça antiga. Ele tirou os óculos, passou a mão cansada pelo rosto e, com um olhar duro e determinado, fitou o plenário.
Este tribunal ouviu argumentos, analisou documentos e presenciou a verdade ser escancarada diante de todos. Começou, sua voz ressoando com firmeza. Virou-se para Aníbal. O réu Aníbal Montenegro apresentou escritura legítima e provas incontestáveis de sua posse de boa-fé sobre a terra em disputa. Olhou então para Dr. Leandro, que, sentado, parecia cada vez menor. A acusação, por outro lado, baseou-se em documentos falsificados, corrompendo não apenas este processo, mas também a confiança que a sociedade deposita na justiça. O juiz ergueu o martelo. O salão inteiro prendeu a respiração. Diante dos fatos apresentados, este tribunal declara o senhor Aníbal Montenegro inocente de todas as acusações e ordena a imediata reintegração plena de posse de suas terras. O som do martelo ecoou como um trovão dentro do fórum. Aníbal fechou os olhos por um instante, não em comemoração, mas em respeito. Respeito ao pai que um dia lhe ensinara que a palavra de um homem valia mais que todo o ouro do mundo. O juiz continuou. Determino também o envio imediato dos autos para o Ministério Público, para que sejam apuradas as responsabilidades criminais da associação autora das fraudes e de seus representantes. As palavras finais caíram como um golpe sobre os militantes do MST e sobre Dr. Leandro. Alguns já se levantavam, apressados para sair pela porta dos fundos, enquanto outros se encolhiam nas cadeiras, tentando desaparecer. O tribunal inteiro parecia respirar aliviado, não apenas pela vitória de Aníbal, mas pelo triunfo da justiça em sua forma mais pura e esquecida. A justiça do homem simples que não se dobra diante da mentira. Aníbal Montenegro ajeitou o chapéu sobre a cabeça, ergueu-se devagar e caminhou para fora do tribunal, sem arrogância, sem escárnio, apenas com a dignidade silenciosa dos gigantes que atravessam as tempestades e ainda assim continuam de pé. Quando Aníbal Montenegro desceu os degraus do Fórum de Santa Vereda, o céu parecia diferente. O sol, que antes castigava a cidade, agora rompia por entre as nuvens como um feixe dourado, iluminando o caminho daquele homem simples que enfrentara o sistema e vencera. Do outro lado da praça, pequenos grupos começaram a se formar. Agricultores, comerciantes, famílias inteiras que discretamente haviam acompanhado todo o julgamento. Não houve aplausos barulhentos. Não houve festa. O que houve foi algo maior. Respeito. Homens tiraram seus chapéus em sinal de reverência. Mulheres com lágrimas nos olhos apertaram as mãos contra o peito. Alguns rapazes, inspirados pela coragem de Aníbal, murmuravam entre si: "É disso que a nossa terra precisa." Homens de palavra. Aníbal cruzou a praça sem pressa. Cada passo seu parecia carregar uma história, uma luta silenciosa vencida não pela força, mas pela verdade e pela honra. Na porta da velha igreja, o padre local o aguardava com um sorriso discreto. "Seu Aníbal", disse o sacerdote estendendo a mão. "O senhor não defendeu só sua terra, defendeu a alma dessa cidade." Aníbal apertou a mão do padre, humilde, sem palavras. Olhou em volta. A praça, os rostos honestos, o cheiro da terra quente. Tudo o que sempre amou e que por pouco quase lhe fora arrancado. Mas agora, tudo estava de volta. E ainda mais forte. Montou em seu velho alazão, ajeitou o chapéu sobre a cabeça e, sem olhar para trás, cavalgou rumo ao horizonte, para a fazenda que construiu com as próprias mãos, para a vida simples que escolheu viver. Porque no final das contas, Aníbal Montenegro provou que a honra pode ser antiga, a verdade pode ser esquecida. Mas quando um homem simples decide lutar, nem 1000 mentiras são capazes de apagar o brilho da justiça.